Algumas pessoas entram para o mundo do crime acreditando que sempre haverá uma saída, mas, dentro das facções, uma decisão errada pode significar uma sentença sem volta. E quando essa sentença parte do tribunal do crime, nem os pedidos por misericórdia costumam mudar o destino de quem está diante dos executores. O caso de Nara Aline mostrou isso da forma mais cruel possível. Quando se fala em Fortaleza, muita gente pensa nas praias, no turismo e nas paisagens que atraem visitantes durante o ano inteiro, mas, longe dos cartões postais, algumas regiões da capital cearense e da área metropolitana conviveram durante anos com disputas constantes entre facções criminosas. Em vários bairros, esses grupos brigavam pelo controle de territórios e pela venda de substâncias ilícitas, impondo regras próprias e castigando qualquer pessoa que desrespeitasse suas ordens. Foi nesse cenário que começou a história de Nara Aline, Darciele Anselmo e Ingrid Teixeira. Nara Aline entrou para o mundo do crime ainda muito nova. Segundo as investigações, ela já tinha envolvimento com esse universo desde os 9 anos de idade. Com o passar dos anos, foi aumentando sua participação até se tornar ligada ao Comando Vermelho, facção que dominava a região onde ela morava, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Naquele período, Nara atuava na venda de substâncias ilícitas dentro da área controlada pelo grupo. Só que com o tempo, o dinheiro começou a diminuir e ela passou a procurar uma forma de conseguir melhores resultados em outro lugar. Foi nessa época que ela conheceu Darciele Anselmo. As duas iniciaram um relacionamento e decidiram construir uma vida juntas. Com isso, resolveram deixar Maracanaú e se mudar para o bairro Barra do Ceará, na capital. A decisão parecia apenas uma mudança de endereço. Na prática, significava atravessar uma fronteira invisível criada pelas facções. A Barra do Ceará era controlada pela facção Guardiões do Estado. Ali, pessoas ligadas a grupos rivais dificilmente eram aceitas. Cada território possuía suas próprias regras e qualquer invasão era tratada como uma afronta. Mesmo sabendo desse risco, Nara passou a vender substâncias ilícitas justamente naquela região. Não demorou para que a informação chegasse aos integrantes da facção local. Entre os líderes dos Guardiões do Estado estava Francisco Robson de Souza Gomes, conhecido como Mitol. Mesmo preso, ele continuava exercendo influência sobre integrantes da organização que estavam fora do sistema prisional. Ao saber que uma integrante do Comando Vermelho estava comercializando substâncias em um território controlado pelos Guardiões, a resposta veio rapidamente. A ordem era que Nara fosse levada ao chamado Tribunal do Crime. Segundo as investigações, a punição determinada deveria servir como um recado para qualquer pessoa que pensasse em fazer o mesmo. A execução seguiria um padrão escolhido justamente para causar medo e mostrar o poder da facção sobre a região. Tudo indicava que a decisão já estava tomada muito antes de Nara perceber que estava sendo observada. No dia marcado pelos integrantes da facção, Nara estava em casa ao lado de Darciele e de outra jovem, Ingrid Teixeira. Diferente das outras duas, Ingrid não tinha qualquer ligação com organizações criminosas. Em determinado momento, vários homens chegaram ao imóvel. No início, as três imaginaram que tudo terminaria apenas em uma conversa ou algum tipo de cobrança. Elas ainda não tinham percebido o que realmente estava acontecendo. Pouco tempo depois, foram obrigadas a sair da residência e acompanhar o grupo. Sem alternativa, seguiram sob o controle dos criminosos até uma área de manguezal localizada em Vila Velha, às margens do rio Ceará. O lugar era isolado, cercado por vegetação fechada e solo encharcado. Quando chegaram, perceberam que outras pessoas já aguardavam por elas. Segundo as investigações realizadas depois do caso, havia indícios de que os envolvidos na ação estavam sob efeito de substâncias entorpecentes naquele momento. Era ali que seria colocado em prática o chamado Tribunal do Crime. Dentro do manguezal, as três jovens foram colocadas diante dos integrantes da facção. A primeira a ser levada para o centro da ação foi Darciele. Ela foi obrigada a se identificar dizendo seu nome completo e, em seguida, a declarar que estava abandonando o Comando Vermelho para vestir a camisa da facção rival. Esse tipo de imposição fazia parte da humilhação aplicada pelas organizações criminosas. Antes da execução, a vítima era forçada a renegar o grupo ao qual pertencia como uma forma de demonstrar que a facção responsável pelo julgamento havia assumido o controle da situação.
você ver. Agora a gente tá rasgando a camisa, estamos vestindo a da GDR. 745, não passa nada, né? Se passar, explode. Se passar, explode. Mesmo tentando manter a calma, Darciele demonstrava nervosismo, sua voz revelava medo enquanto seguia todas as ordens recebidas, mas obedecer não mudaria o desfecho. De acordo com as investigações, em um momento que não apareceu nas imagens divulgadas posteriormente, ela também foi atacada pelos criminosos com pedaços de madeira. À medida que a situação piorava, o desespero tomou conta. Sem enxergar qualquer saída, Darciele começou a implorar para que poupassem sua vida. Ela dizia que faria qualquer coisa, qualquer pedido que fosse feito, desde que pudesse sair dali viva. Nada disso mudou a decisão que já havia sido tomada antes mesmo de ela chegar ao manguezal. Pouco depois, a sentença determinada pelo Tribunal do Crime foi executada. O pedido por misericórdia não foi suficiente para impedir o desfecho daquela noite. Depois do que aconteceu com Darciele, os criminosos voltaram a atenção para Nara Aline. Ela usava uma camisa polo azul e, assim como a companheira, foi obrigada a dizer seu nome completo diante da câmera. Em seguida, teve que declarar que estava abandonando o Comando Vermelho para passar para a facção rival. Esse tipo de ritual era usado por organizações criminosas para humilhar a vítima antes da execução, forçando uma falsa demonstração de mudança de lado. Mas aquilo nunca foi uma chance de escapar. A decisão já havia sido tomada antes mesmo de ela chegar ao manguezal. As imagens mostravam que Nara já apresentava sinais dos ataques sofridos anteriormente. Segundo as investigações, ela havia sido atingida com pedaços de madeira e também recebido diversas pancadas durante o tempo em que permaneceu sob o controle do grupo. Em um dos momentos registrados, um dos criminosos colocou a mão dela sobre um tronco de árvore e passou a golpeá-la repetidas vezes com um facão. Enquanto tentava suportar a situação, Nara repetia desesperadamente que aquilo já bastava, numa tentativa de fazer com que os ataques parassem. Mas ninguém demonstrou qualquer intenção de interromper a violência. Tô rasgando a camisa do CV por causa do meu padrinho é o Belig. Eu tô rasgando a camisa, porque o CV não... Depois disso, ela foi colocada dentro de uma cova aberta no próprio manguezal. Mesmo ferida, continuava viva. Ainda ali, sofreu novos ataques e acabou atingida por um disparo. Nem isso encerrou o sofrimento imediatamente. Segundo as investigações, ela ainda apresentava sinais de vida quando foi retirada da cova e levada até um tronco de árvore. Foi naquele momento que a sentença determinada pelo Tribunal do Crime foi concluída. A última das 3 jovens foi Ingrid Teixeira. Diferente de Nara e Darciele, Ingrid não possuía envolvimento com facções criminosas. Mesmo assim, acabou sendo levada junto com as outras 2 naquela noite. Sua execução não apareceu nas imagens que circularam posteriormente. Ainda assim, as investigações apontaram que ela também foi executada no manguezal, seguindo o mesmo padrão adotado pelos criminosos contra as demais vítimas. Ao final da gravação, surgiu uma das cenas que mais revoltaram quem teve acesso ao vídeo. Os criminosos registraram o resultado da ação como uma demonstração de poder antes de encerrar a gravação. Depois disso, o que restou das 3 jovens foi enterrado em pontos diferentes do manguezal. A intenção era dificultar a localização e evitar que a maré carregasse os restos humanos para outras áreas. Todo o material gravado foi enviado ao líder da facção, Francisco Robson de Souza Gomes, conhecido como Mitol, que continuava preso, mas ainda comandava integrantes do grupo do lado de fora. O plano era que aquelas imagens servissem como um recado para rivais e para qualquer pessoa que pensasse em desafiar a facção, mas aconteceu algo que eles não esperavam. O vídeo acabou vazando. Assim que as gravações começaram a circular, o caso deixou de ser conhecido apenas dentro do universo das facções e ganhou repercussão nacional. As imagens provocaram indignação em Fortaleza e rapidamente passaram a ser comentadas em todo o Brasil. Entre as pessoas que assistiram ao vídeo estava a mãe de uma das vítimas. Sem saber onde a filha havia sido enterrada, ela fez um apelo para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação ajudasse a polícia a localizar o local. O único desejo da família era encontrar o que restava da jovem para realizar o sepultamento. Enquanto isso, investigadores passaram a analisar cuidadosamente cada detalhe da gravação.
O vídeo ajudava a comprovar o crime, mas também trazia um grande desafio. Em nenhum momento apareciam claramente os rostos dos criminosos. A câmera permanecia voltada para as vítimas durante praticamente toda a gravação, dificultando a identificação dos envolvidos. Mesmo assim, a polícia conseguiu reunir outras provas ao longo da investigação. Com o avanço das diligências, 3 criminosos foram localizados e presos. Quando chegamos lá, ele empreendeu fuga, subiu nos telhados das casas, entrou em diversas residências, pedimos autorização à população para entrar, ficamos lá de campana por várias horas, até que, graças a Deus, a operação teve êxito, encontramos eles dentro de uma residência, escondido dentro de um guarda-roupa. A partir das informações obtidas com eles, os investigadores chegaram ao ponto onde as vítimas haviam sido enterradas. Quando as equipes entraram no manguezal, encontraram outro obstáculo. A maré já havia alterado completamente o cenário, tornando as buscas muito mais difíceis. O que restou das vítimas foi localizado em avançado estado de decomposição e algumas partes só foram encontradas cerca de um mês depois. Por causa dessas condições, foi necessário realizar exames de DNA para confirmar oficialmente a identidade das 3 jovens. A descoberta permitiu que a investigação avançasse ainda mais. Nos meses seguintes, todos os participantes do crime foram identificados. Ao todo, 6 pessoas responderam pelo caso, incluindo o próprio Francisco Robson de Souza Gomes, o Mitol, apontado como mandante da ação, mesmo estando preso quando tudo aconteceu. O julgamento começou em 27 de fevereiro de 2019, no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. A decisão foi anunciada durante a madrugada do dia seguinte. Somadas, as penas ultrapassaram 300 anos de prisão, todas em regime fechado. Posteriormente, os demais envolvidos que ainda faltavam ser julgados também receberam condenações relacionadas ao caso. Esse crime passou a ser lembrado como um dos episódios mais brutais ligados ao chamado Tribunal do Crime no Brasil. O caso também mostrou como líderes de facções continuavam exercendo influência, mesmo dentro do sistema prisional, e como organizações criminosas utilizavam esse tipo de violência para controlar territórios e intimidar rivais. No fim, a história de Nara Aline, Darciele Anselmo e Ingrid Teixeira deixou um rastro de sofrimento para familiares e amigos. Também serviu como mais um exemplo das consequências desse tipo de organização, onde regras são impostas pela força e a vida humana perde completamente o valor. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.